Olá, boa tarde a todos, queridos e eleitos irmãos na face da terra, no Brasil e em outras partes do mundo. Aqui quem está falando é Carlos Alberto, aqui de Goiânia, mais precisamente de Aparecida de Goiânia. Eu estou falando aqui no dia 29/8/2021. São 14 horas e 17 minutos em que eu entro em cena para falar um pouquinho da graça e do grande amor de Deus revelado por Paulo e chegado até nós pela grande misericórdia de Deus em nossas vidas. O tema desta tarde, nós vamos voltar para as epístolas de Paulo e chamá-los para o conhecimento, né? Por isso que a Bíblia diz, o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Então, vamos buscar nas epístolas para uma vez revelado a Paulo e uma vez revelado a nós também, agora nós temos o dever, a obrigação de estar buscando esse alimento espiritual dentro da própria Bíblia Sagrada, que nos revela tudo, aquilo que nós devemos estar ciente das grandes revelações de Deus em prol de nossa vida. A graça de Deus é a maior dispensação de todos os tempos. Todas que passaram foram menor. E a graça de Deus é a maior e mais rica dispensação revelada a Paulo e conferida a mim e a você, que nesse momento já abandonou, já deixou o sistema religioso, deixou a velha religião e agora se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Não é verdade? Então, olhando para a Bíblia, veja só o que Paulo, quando escreve para Timóteo, que ele gerou nas prisões, gerou nas suas preleções, ganhou nas suas preleções. Tá? Então, Paulo escreve uma carta específica para Timóteo. No capítulo 2, versículo 1, ele vai falar sobre o bom soldado de Cristo Jesus. E esse é o tema da mensagem agora aqui, nessa tarde. O bom soldado de Cristo Jesus. Paulo vai trabalhar da seguinte maneira. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Veja o carinho de Paulo. Tu, Timóteo, filho meu, fortifica-te na graça. Meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Se torne forte, se torne robustecido, fortalecido na graça de Deus que está em Cristo Jesus. Não se torne agora vítima de nenhuma mais denominação do passado, mas esteja agora ciente de que a graça de Deus é tudo que você deve ter na sua própria vida espiritual, aplicar no seu dia a dia. E para tanto, Paulo escreve aqui no versículo 2, e o que de mim, Timóteo, e o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste. O que de mim, Timóteo? Ouviste de muita testemunha, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também sinalizar o outro. A idoneidade, né, material e a idoneidade espiritual e formal, né, isso tudo é importante para a composição do bom líder. Bom líder é aquele que tem conhecimento formal e tem conhecimento material, certo? Se tornando aí agora apto, né, para pregar este evangelho da graça. Lembro que Jesus disse uma certa vez que o obreiro aprovado é aquele que sabe manejar bem a palavra de Deus, que sabe manejar bem esta palavra, né? Então está aqui Timóteo, Paulo trabalhando na vida de Timóteo, dizendo, Timóteo, essas são as condições para que o homem seja capaz, nutrido com toda a revelação de Deus, para que você possa ser um bom líder e formar líderes para que possa estar nessa cidade fazendo aí, transmitindo a preleção da graça de Deus. Aí ele diz no versículo 3, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo estava sofrendo grandes aflições, porque os perseguidores estavam em cima dele, principalmente de Paulo, né? Porque sabia que Paulo era o expoente número 1, que fazia com que a igreja estava sempre crescente. Então, Paulo era procurado pelos inimigos, pelos imperadores da época. Então, nós estamos vendo aqui Paulo dizendo, olha, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus.
Aí Paulo vai trabalhar da seguinte forma. Timóteo, é o seguinte, vou colocar aqui 3 elementos, 3 sujeitos importantes. E você deve observar esses 3 sujeitos que eles representam a nossa possibilidade de alcançar algo na nossa vida espiritual. E ele coloca, nenhum soldado, versículo 4, nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nenhum soldado, Timóteo, nenhum soldado se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O que é o soldado? Soldado é aquele que defende as teses do seu Estado, que defende os regulamentos do seu Estado, que defende o seu Estado. Para isso, o soldado ele é composto para lutar em prol do Estado, para defender os interesses do Estado. Né? Isso aqui, Paulo está trabalhando a questão do soldado romano. Então, o soldado romano era aquele que estava apto, né? Com a sua espada, com a sua lança, com o seu escudo, para defender os interesses do Estado. Então, Paulo, quando fala sobre o soldado, ele está falando do soldado romano, né? Que deveria estar apto, né? Que não se embaraçava com as coisas civil, né? Não era para o soldado olhar para isso, mas eles tinham que estar apto com a espada, com a lança, com o escudo, com a força para representar bem o seu Estado. Então, Paulo está dizendo, Timóteo, é o seguinte, este soldado, ele não se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Timóteo é o seguinte, Jesus nos alistou para a batalha, Jesus nos alistou para a guerra. Então, esse soldado aí, ele nos representa também, é como se nós fôssemos imitá-los, né? Porque o grande general é o Senhor Jesus e nos colocou nessa categoria para bem representar ele aqui na terra. Aí ele vai falar do segundo elemento. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. Olha aí as Olimpíadas, né? Se os atletas não estiverem bem preparados, não vão sair bem, não vão representar bem o seu país. Mas aqueles bem preparados, no final da sua disputa, eles vão levar o prêmio de bronze, prata, ouro. Então, Paulo está dizendo, olha, Timóteo, é dessa maneira o soldado que representa os interesses do Estado e o atleta que vai representar o Estado, ele tem que estar preparado, ele tem que lutar legitimamente até alcançar êxito. Então, assim é a nossa vida espiritual, a nossa corrida espiritual, até que Cristo volte. Lá no ano 70, vai dar-se o desfecho de toda a nossa luta aqui, vai dar-se o desfecho daquele que nós estamos plantando aqui, né? Que é a graça de Deus. E o terceiro elemento é o lavrador, que trabalha, deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Até parece que o lavrador aqui, quando Paulo faz uma colocação, que o lavrador é o terceiro colocado. Mas o lavrador é aquele que lavra a terra, é aquele que planta, é aquele que sabe plantar, é aquele que sabe colher, é aquele que conhece a semente, é aquele que sabe lançar semente na terra para poder nascer o fruto. E ele diz aqui que seja ele, deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Mas veja bem aqui na colocação. Se não houver o lavrador, se faltasse o lavrador aqui, o atleta não ia a competição nenhuma, porque o atleta precisa do alimento, precisa dos frutos que vêm da terra, da agricultura, para que o atleta se torne forte, bem alimentado. E o soldado jamais teria força se não tivesse o trabalho aqui do lavrador, do agricultor, que está plantando, que sabe plantar e sabe colher, e sabe qual é a semente, para que isso chegue à sua mesa, à nossa mesa. Então, o lavrador, no mundo todo, teria que ser um elemento de destaque. Não é à toa que os governos de muitos países trabalham essa questão de dar prioridade ao lavrador, facilitando alguns investimentos, facilitando a questão de empréstimo, investimento na agricultura, para que possa chegar o fruto na mesa do atleta, do trabalhador e do cidadão. Então, quando Paulo trabalha a questão do bom soldado de Cristo,
Se existe bom soldado, existe também o péssimo soldado. Se existe bom soldado, existe também aqueles que são ruins, que nada representa, que representa mal o seu estado. Então, o bom soldado, ele tem que ser bom. Ele é um cidadão e ele tem que ser um bom soldado. Se ele for ruim, ele não tem repercussão, tá? Ele não tem repercussão. Mas o bom soldado, sim. Esse vai ter boa reputação, né? E vai ter uma reputação e uma boa representação. Assim, Timóteo, somos nós aqui. Eu, Paulo dizendo para Timóteo, eu, Paulo, você, Timóteo, e nós aqui, no presente século, também temos que estar pronto, apto a lançar essa semente, ser um bom atleta e ser um bom soldado de Cristo Jesus aqui na Terra. Quando falamos a respeito de bom soldado, me vem também na questão, Paulo deveria ter colocado outros termos aqui, ele vai trabalhar em linhas, né? Em linhas camufladas, né? Vamos dizer assim, linhas que não estão claras sobre o tema, mas Paulo vai trabalhar também essa questão. Porque Paulo deveria ter colocado aqui também, se ele fosse colocar o tema, ele teria colocado o bom soldado e o bom pai. Quando se trata dessa natureza, da família, nós enxergamos que também sempre foi cobrado da família, do pai, da mãe e dos filhos. Então, o bom pai, quem é o bom pai? É aquele que bem representa a sua casa, que bem representa a sua família. Se existe o bom pai, existe o mau pai também, que não sabe cuidar dos seus filhos, que não sabe cuidar da sua casa. Existe também a questão do bom filho. Bom filho é aquele que obedece o pai, que obedece a mamãe, que obedece o papai, que obedece a mamãe. Este será bem-sucedido na vida. É assim a promessa de Deus para os filhos. Se você obedecer o seu pai e a sua mãe, você vai ser bem-sucedido. Então existe também o mau filho, aquele que não quer obedecer. Só lembrarmos da parábola do filho pródigo. Aquele filho pediu a metade da sua herança, e depois saiu e gastou toda a sua herança. Depois das suas grandes decepções, volta para a casa do pai. E o bom pai recebe esse filho que tinha gastado tudo. Aí nós vimos como é que o mau filho desobedece os pais e cai numa situação de risco. Nós temos a questão da boa esposa, né? A boa esposa é aquela que faz tudo, né? Ela é o centro da família. É ela que vai equilibrar a sua casa. É ela que vai fazer com que haja uma estruturação melhor na sua família. Então, a boa esposa é aquela mulher habilidosa, mulher estruturada, mulher abençoada, que faz com que toda a sua família receba uma edificação muito grande. Nós temos também a questão da má esposa. A má esposa é aquela que estraga tudo, que joga tudo fora, né? Que não obedece, que não faz nada, que deixa tudo, né? Então, a má esposa, aquela que não faz nada que venha crescer a sua família, que não venha educar os seus filhos de forma vigorante, de forma forte, né? Fortalecida. O bom marido e o mau marido. Tem um bom marido e um mau marido. O bom marido é aquele que faz tudo pela esposa, que faz tudo pela sua casa, que faz tudo pela família, né? Que dá à sua esposa o que ela precisa, o que ela necessita, até o seu cartão de crédito, né? Dá para a esposa. Cuidado com isso aí, isso é muito sério. Então nós vamos... E o mau marido é aquele que rompe com tudo isso aí e não faz nada. Então nós temos que amar nossas esposas, fazer com que ela receba o melhor. E aí nós vamos ter um título, ou pelo menos o perfil, de um bom esposo. Mas quem vai dizer isso é a esposa. Você não pode dar uma nota para você, certo? Dizer assim, eu sou bom esposo. Não, quem vai dizer isso é a sua família, certo? É os seus filhos e também a sua esposa. Com certeza você vai tirar 10 nessa questão da sua esposa e dizendo para você que você é um bom marido. Também temos a questão do bom empresário. Bom empresário é aquele que presta um papel relevante na sociedade, gerando emprego, gerando renda, né? E existe o mau empresário também. Para tudo que existe um bom, existe um mau também. O mau empresário é aquele que não cresce, né? Ele acaba
não crescer, não tendo lucro, né? Mas o bom empresário sempre vai buscar o lucro. O bom fornecedor é aquele que fornece, né? Fornecedor de suas atividades, fornecedor de seu serviço, prestador de serviço. Tem que prestar o serviço de forma coerente ao consumidor. E se existe o bom fornecedor, existe também aquele mau fornecedor, o mau profissional, certo? Existe também a questão do bom cidadão. O bom cidadão é aquele que presta o serviço coerente, que paga os impostos, que faz tudo direitinho, que tem o título de eleitor, que faz parte da sua nação, faz parte da sua sociedade e cumpre os deveres e obrigações que a sociedade lhe impõe. Este é o cidadão que faz com que a nação, com que cresça, né? Gere alguma coisa. Esse bom cidadão, ele pode gerar também grande crescimento na sua nação, certo? Existe o mau cidadão também, aquele que não presta nenhum tipo de atividade, aquele que não paga impostos, e aquele que não se responsabiliza com o seu país, com a sua nação. Existe o bom Estado e o mau Estado. O bom Estado é aquele que cumpre, né, com as suas obrigações democráticas, que faz um serviço, que presta um serviço para a sua população, né? Aqui no Brasil nós temos a questão da democracia, que o Brasil ainda é uma democracia jovem, está passando por muitas mudanças, muitas reformas. Temos uma Constituição de 88, uma Constituição maravilhosa, e existe aqui esse bom Estado. Mas de vez em quando esse Estado comete erro, assim como qualquer outro local do mundo, né? Isto é novidade, né? Então esse país é um país jovem, uma democracia jovem, e está crescendo para o melhor. Há algumas coisas que eu fico analisando aqui no nosso país, algumas coisas que são colocadas no Poder Judiciário, no Poder Legislativo e no Poder Executivo. E eu estou observando que esse bom Estado deveria ser realmente cumpridor das suas obrigações, dos seus deveres e das suas obrigações, gerando toda a renda necessária para tirar o país do caos, não é isso? Para isso existe a liderança, os prefeitos, vice-prefeitos, governadores, vice-governador e o presidente da República, o Congresso Nacional, os ministros do STF e os ministros do STJ. Também existe a questão do mau Estado. O mau Estado é aquele que rompe com todo esse pré-conhecimento na questão do cidadão de dar para a sociedade o melhor. Eu observo que o Brasil, por exemplo, o mau Estado, não diria o Brasil, o mau Estado, e eu fico observando que muitos jovens têm morrido. Lá no Afeganistão, agora vi muitos jovens morrer, né? Então tem Estado que mata os seus próprios jovens, quando deveria investir nesses jovens, né? Não estou falando aqui do Brasil, mas tem Estado em outros países do mundo que mata o seu próprio jovem. Como é que ele mata o seu próprio jovem? Usando a força, usando a violência, né? A maioria desses jovens que são atingidos pelo próprio Estado são jovens que estão envolvidos com drogas, envolvidos com outras coisas, com o mundo do crime, e que muitas vezes não é ele, o jovem em si, que buscou isso, mas ele violou, é claro, um código de ética da família, desobedeceu o pai, desobedeceu a mãe, e entrou no mundo das drogas. E com isso, ele é um dependente, é um jovem doente, e muitas vezes que o Estado deveria fazer alguma coisa, buscar um tratamento para este jovem, ele dá para ele o pior, né? Que é o cenário das penitenciárias no mundo. E aí aquele jovem chega lá, entra para o mundo do crime novamente. Então, voltando para o tema, o bom soldado de Cristo é aquele que obedece à revelação do Senhor. Fique nessa tarde de hoje com essa pequena live para que a gente possa analisar, refletir sobre tudo o que está acontecendo ao nosso redor, certo? Logo, logo, né, estaremos aí revestidos da graça de Deus para todo sempre. Não é verdade? Muito obrigado por você me ouvir nessa tarde de hoje.